oferecer, fazer feliz a própria dor. Vamos viver em paz e amor. Quem sabe a música? Levanta a mão. Então, por que não cantou? Olha que tá ali, Neuzinha. Então vamos cantar, gente. É só isso, vamos lá. Depois a gente ensina a segunda parte. Mas eu quero que vocês cantem comigo, porque nós vamos ou não vamos unir as nossas mãos? Então vamos unir também as nossas vozes, né? Vamos lá? Amor e mais amor. Amor. Fazer feliz a própria dor. Vamos viver em paz e amor. Agora é só vocês. Ao mundo oferecer, fazer feliz a própria dor. Vamos viver em paz e amor. Só vocês agora. Ao mundo oferecer, fazer feliz a própria dor. Vamos viver em paz e amor. Porque, irmãos, em toda parte iremos sempre encontrar felicidade, muita alegria. É o que devemos conquistar. Com a alma em prece, unindo as mãos, servir cantando, amando como irmãos. Amar, amar, sorrir, sorrir, cantar, cantar, e a paz a reflorir. Agora é vocês. E mais amor ao mundo oferecer, fazer feliz a própria dor. Vamos viver em paz e amor, irmãos. Em toda parte iremos sempre encontrar felicidade, muita alegria. É o que devemos conquistar. Com a alma em prece, unindo as mãos, servir cantando, amando como irmãos. Amar, amar, sorrir, sorrir, cantar, cantar, e a paz a reflorir. Mas eu não senti nada. Vamos lá. Vamos, gente. Eu vou fazer a outra. Vocês continuam. Agora só vocês. Vamos lá. Acorda, menina, já é dia. Tá muito alto o som, hein? Abaixa um pouquinho que tá dando microfonia. Menos o violão. Vocês estão ouvindo? Meu filho, acorda. Não dá mais pra ficar dormindo. Ei, desperta tu que dormes. O Espiritismo está aí para despertar as consciências. Agora prestem atenção na mensagem desta letra, desta poesia. Os pássaros vieram me acordar, mostrando que o sol vai aparecer, cantando aquela linda melodia assim. É a aurora e um lindo dia vai nascer. O perfume das flores
tocando faz lembrar os meus lindos sonhos de quimera. Mas e agora? Agora já é hora. Vou abrir minha janela, vou olhar, sentir a vida e meditar. Mesmo estando eu com os olhos abertos, é chegar a hora de acordar. É bom levar a vida com pureza, tornar o céu azul cada vez mais, tratar com mais carinho a natureza e também tratar com muito amor os animais. Vamos lá! Olha os homens! Vamos, gente! Olha o trem! Só ouço as mulheres. Quero ouvir o homem! Vamos, homens! Presta atenção! Um novo século está começando. Planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nem o motivo por que ele nasceu. Domina a tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o mestre diz, reaprendendo amando nosso irmão, deixar de lado o orgulho e a ambição, para tornar nosso mundo feliz. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o mundo dominar? Quando partimos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o tempo houvermos praticar será contado em nossa bagagem.
Mas preste atenção no que me vou dizer. Escute bem e veja se agora você crê. Estou aqui pertinho em tudo que se vê. Mas o mais certinho é que estou dentro de você. Meu Pai do céu, onde está você? Eu estou aqui. Oh, meu Pai do céu, onde está você? Eu estou aqui. Veja se me vê. É o amor, tão difícil da gente sentir, falar e agir. Mas ele é o que será que ele é? O amor talvez é como um sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a vida está vivendo. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suave
indiferente ao sol da luz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez uma mulher, da qual qualquer um é gozador. É o jeito de querer, tem gente que até mesmo diz que amor é infeliz, e existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cisas perguntadas, resquícios de ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez não pra qualquer um é gozador. É o jeito de querer, tem gente que até mesmo diz que amor é infeliz, e existe até quem se cansou e nunca mais tentou. Tenta de novo. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas plantadas, resquícios de ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. Vais me encontrar. A presença do Mestre Jesus. Para isso, é importante, nesse momento, todos nós, fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos corações a Deus, a Jesus, e pedir, mas pedir de coração aberto, sem medo de errar, para que tudo possa acontecer em nossas vidas, inclusive a Semana Espírita. Que seja algo de bom para todos nós, que nós possamos estrelaçar os nossos corações em um abraço fraterno nesse momento, amparado pela espiritualidade que nos acude, que nos abriga, que nos orienta, que nos dá tudo de bom e tudo aquilo que nós buscamos em nossas vidas. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que nos auxilie e que nos dê sustentação até o fim das tarefas dessa noite. Que assim seja. Paulo de Tarso, o jovem tarsense, após 20 anos, saímos de Troade. Navegamos em linha reta até a Samotrácia. No outro dia, desembarcamos em Filipos, que era a primeira cidade da Macedônia. Ali eles chegaram. Por esse breve discurso de Lucas, nós podemos saber como, por onde chegou no Ocidente, na Europa, o Evangelho de Jesus. Paulo, o apóstolo, aquele que seria encarregado pelo Mestre, jovem, com toda a força da juventude, ele vai levar o Evangelho do Senhor nos lugares fora do povo judeu, junto aos gentios da época. E ele, com suas cartas, com as suas epístolas, 14 no total, aos Coríntios 1, 2, Tessalonicenses 1, 2, Timóteo 1, 2, no número de 14, ele leva para todos os lados o Evangelho de Jesus. E Paulo chega a Atenas, a capital da época, da cultura, do luxo, do paganismo. Atenas em que cultuavam todos os deuses. E Paulo, a passear por Atenas, ele chega num templo e lá ele logo avista a estátua
da deusa de Atenas. Estátua essa feita por Siga, o maior escultor de todos os tempos. Deusa de Atenas. E ele, a passear por Atenas, ele vê. Deusa da beleza, Afrodite. Deus do vinho, Baco. Deus da terra, Gaia. Deus da medicina, Escolapo. E ali ele vê as representações dos mitos gregos na capital ateniense. Paulo, que ali fora para levar o evangelho de Jesus segundo o pedido daquele jovem macedônio desencarnado. Assim como a Célia cantava a Hora Juventude, a música Juventude e Esperança, eu tive a oportunidade de ver entrar aqui no palco vários jovens do plano espiritual, inclusive meu filho, que desencarnou com 21 anos. E na hora eu senti o perfume deles. Quem já tem o seu jovem do outro lado, fique feliz, eles estão aqui. Eles foram trazidos, eles estão aqui em festa, junto conosco. E aquele jovem pede a Paulo, naquele lugar elitizado, a cultura elevada, que ele fosse levar a boa nova, que ele fosse levar os ensinos do mestre na Europa, no Ocidente. E Paulo começa a ver todas aquelas representações materiais, todas. E num canto de um templo, ele vê um altar. Mas naquele altar não tinha uma representação material, ou seja, não tinha ali uma escultura, uma estátua. Mas tinha uma placa que estava escrito em grego, Agnosto Tel. Agnosto Tel, o Deus desconhecido. O Deus que os atenienses achavam ser o Deus dos hebreus, dos miseráveis, dos pobres, dos orientais. E ali tinha a placa, agnóstico, o desconhecido. E ele vai, é convidado a falar num anfiteatro muito grande. E ele não teria dificuldade, pois que Paulo falava o grego e o hebraico. Ele não teria dificuldade em falar para o povo de Atenas. Compareceram ali um número muito grande de pessoas para assistirem a palestra daquele jovem. Aquele jovem que muitos diziam ser louco, pois que abandonou tudo que tinha para seguir um mais louco ainda, que foi morto numa cruz, um criminoso. Mas eles foram sequiosos de aprendizados, de entendimento, tudo que fossem ali de novo, eles compareciam para assistir. E Paulo começa o seu discurso da seguinte forma: povo ateniense, eu vejo em vocês um lado muito forte da religião. Vejo que realmente o ateniense é um povo religioso. Mas eu venho aqui nesta noite para lhes falar do Deus desconhecido, para vos falar do Agnosto Tel. Segundo o relato de Emmanuel, nessa passagem, quando ele começa a falar que realmente não existe representação material deste Deus, pois esse Deus do hebreu, ele está dentro de nós, ele está na natureza, ele está na vida, ele é o Criador. Segundo Emmanuel, muito desprestigiado foi o discurso de Paulo, pois começaram a levantar e ele teve que terminar o seu discurso antes da hora, porque o ateniense não quis ouvir falar desse Deus. Ainda Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala que por somente 2 vezes, segundo lhe foi possível saber, reúnem-se na proximidade da terra espíritos de grandiosidade como nosso Jesus. Jesus, que os espíritos nos respondem na questão 625, modelo e guia para nossas vidas. Ele se reúne, segundo Emmanuel, por somente 2 vezes na proximidade da Terra. A primeira vez, no momento em que a Terra se desprende da nebulosa solar e inicia o seu trabalho para a formação do nosso planeta. E a segunda vez, quando reunidos os arquitetos,
quando reunidos os ceareiros do bem, junto com Maria, nossa mãe espiritual, José, todos aqueles espíritos encarregados da formação da terra, reúne-se pela segunda vez, quando a vinda de Jesus aqui entre nós. E é o mesmo apóstolo Paulo que nos diz: quando eu era criança, eu falava como criança. Agora que deixei as coisas de criança, tornei-me adulto, não falo mais as coisas de crianças. E nós vamos ver que no decorrer da humanização da terra, no decorrer da terra receber a sua população, nós passamos do momento de infância ao momento de adulto que agora estamos. O momento da infância, nós vamos ser preparados. Seremos preparados pela ideia de um único Deus. Quando vem Abraão, quando vem Moisés e nos traz a unicidade de Deus na nossa fase de infância. Ainda aquele Deus antropomórfico, aquele que tinha forma humana, que poderia resolver as nossas questões de acordo com as nossas vontades. Aquele Deus que castiga, aquele Deus do olho por olho, dente por dente, mas ainda era a nossa fase de infância. Ainda necessitávamos vivenciar esse Deus que castiga, esse Deus que proíbe, ainda na fase da infância. Mas depois de todo o processo, os profetas vieram anunciando a chegada daquele que seria, que é o nosso modelo de vida. 1300 anos depois da vinda de Moisés, vem Jesus. Vem o nosso mestre de amor e de bondade. Título que ele aceitou, mestre. Sim, Pedro, mestre. É o único título que ele aceitou, por isso que ele é. Ele é o nosso mestre e ele vem nos indicar o caminho para a felicidade. Só que ele ainda não podia falar de uma forma muito aberta, porque nós ainda estávamos na nossa fase da juventude, ainda jovens, ainda sem poder compreender bem os seus ensinos, ainda sem poder compreender quando indagado, vieste destruir a lei? Não, vim dar-lhe um novo significado. O que está escrito na lei? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Aí ele acrescenta, aí se resume toda a lei e todos os profetas. Emmanuel nos diz que de todos os fenômenos realizados por Jesus, todos, restituir a visão, limpar a pele da lepra, restituir as pernas daqueles paralíticos, a transformação do pão, do vinho, do peixe, a multiplicação do pão, do vinho e a transformação do vinho, de todos os fenômenos realizados pelo Mestre, o de maior importância é a proposta do Mestre para a nossa reforma, para a nossa transformação moral. E Jesus tem trabalhado incansavelmente. Já tinha se passado algum tempo que Jesus partiu para o plano espiritual pela crucificação. Estavam reunidos os seus apóstolos e centenas de pessoas, centenas de galileus ali estavam reunidos, aonde o Senhor nos passou o sermão da montanha. E ali eles estavam, muitos procuravam os apóstolos do Mestre para que eles lhes falassem de Jesus. Mas eles diziam, ele vem, ele volta e vem pessoalmente conversar conosco. Ali tinham aproximadamente 500 galileus e mais os seus apóstolos. De repente eles veem uma luz intensa, e naquela luz torna-se a forma de Jesus. Ali acontece o processo da materialização. Jesus aparece para os 500 e diz: no íntimo de cada um não ouve a voz articulada, não ouve. Ele diz no íntimo de cada um: vocês são os escolhidos, para que através de tudo que eu possa fazer, vocês façam por mim.
O irmão X, no livro Boa Nova, nos descreve dessa uma forma maravilhosa esse encontro de Jesus com os 500 galileus. E ele ainda diz: leve a lição de amor, a lição da transformação e da reforma íntima que se faz necessária para que reine a paz aqui na terra. E ele, quando vem na terra, ele promete ao Pai que nenhuma das ovelhas do rebanho divino se perderia. E o pastor, enquanto tem uma única ovelha perdida, ele não dá por concluído o seu rebanho. Ele vai atrás daquela única ovelha. E ele ainda diz: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nos prometendo a fatalidade para todos nós, que é a felicidade. Mas ele começa ainda na nossa fase da juventude a nos indicar o caminho como nós poderemos construir a nossa felicidade. O que nós precisamos fazer para sermos felizes. Já estamos saindo daquele Deus de forma humana, de sentimentos humanos, aquele Deus caprichoso que fazia a coisa da forma que ele queria, que ele castigava a seu bel prazer, que ele impunha castigos, que ele impunha gratificações do jeito que ele queria. E ele já começa a transformar esse Deus, e ele diz aos 500: vocês serão, por toda a época da humanidade, em meu nome, responsáveis para reunir o rebanho divino. E esses 500, ainda hoje, estão aqui entre nós. Esses 500, ainda hoje, estão aí, trabalhando, se esforçando, doando, e eles foram se multiplicando, e hoje aqui estamos. Mas ainda éramos adolescentes, ainda éramos jovens, e passa por todo um processo em que o Evangelho de Jesus, 325 anos depois da sua partida, ele é tomado pelo poder romano, e ele volta 56 anos depois, transformado, mutilado, adequado aos interesses romanos da época. E tudo aquilo que Jesus deixou, de pureza, de amor, da mediunidade simples, da comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, da cura que era feita na Casa do Caminho, aonde Pedro, João e Tiago reúnem-se e fundam a primeira casa fraterna que temos história, que é nos contado na história. A primeira associação fraterna de todos os tempos, a igreja da Casa do Caminho, que ficava na estrada que ligava Jerusalém a Jope. E eles tiram Jesus da simplicidade das mãos de Pedro, tiram Jesus da simplicidade, da pureza do jovem João, aquele que acompanhou Jesus até o fim, que não teve medo. Jovem não tem medo, ele não teve medo, ele acompanha Jesus até o fim. Tira Jesus daquela pureza, coloca Jesus nos templos de ouro, de mármore e de púrpura. Aqueles 500 começam a vir. Já estavam aqui, e por pregar o amor, a igualdade, a fraternidade e a caridade deixada por Jesus, eles são queimados, como hereges, como feiticeiros. Temos aí o exemplo de Joana d'Arc e tantos outros. Mas Jesus não se esquece. Não esquece de forma nenhuma do seu rebanho. Não se esquece de cada um de nós. E ele manda dentro daquela igreja predominante, ele nos manda Francisco de Assis. E diz a Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja. Era João retornando. E Francisco leva os ensinamentos de Jesus do lugar mais rico, que era a sua casa, até as igrejas que ele funda, pobres, simples, de pé no chão. E manda ainda Antônio de Pádua. Antônio de Pádua, que segundo os Espíritos, poucos de nós falamos do Evangelho, tivemos a pregação que Antônio teve. Mas continuam agindo de acordo com os interesses materiais. Ele nos manda a reforma pelas mãos de João Hus, Martim Lutero e Calvino.
e vem toda a transformação. Mas ainda era a nossa fase jovem, quando eu era criança, falava como criança, vivia como criança, me comportava como criança. Agora que deixei de ser criança, passei a fazer as coisas de adulto. Um livre pensador. Hippolyte Léon Denis Rivail, na nossa fase de adulto, nos traz a doutrina dos Espíritos. Ele disse que ele iria e queria nos mandar o Consolador Prometido. E na questão 1019 do Livro dos Espíritos, em algumas obras, a outra 1017, variando de acordo com a editora, Kardec pergunta aos Espíritos: quando vai se instalar na Terra o reino do bem? Os Espíritos dos Imortais respondem a Kardec: quando o bem for em maior número. E na questão 932, ele ainda pergunta: quando o mal vai deixar de existir na Terra? Quando o bem deixar de ser tímido? Quando o bem passar a ser audacioso, intrigante muitas vezes, sem medo, como o mal? Nós estamos aqui entre espíritas. Viemos de uma casa espírita. Vivenciamos ali, na casa espírita, a nossa proposta. Aquela proposta que, segundo Emmanuel, foi o maior fenômeno de Jesus. Aí na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como combater o egoísmo? E responde os Espíritos: através da educação. Chegamos no nosso ponto. A educação que transforma almas. A educação que transforma o homem para melhor. A educação que nós damos aos nossos filhos, aos nossas crianças, os nossos jovens, aos nossos adolescentes, a educação, o ensinamento, como diz na questão 918, que o homem de bem, um dos pontos é aquele que sobrepõe o lado espiritual à vida material. E o maior desafio nosso, pais, mestres, para completar a tarefa dos pais, é fazer com que todos nós venhamos acreditar nisso. Somos imortais. Somos construtores da nossa felicidade. A felicidade que dá prazer, o prazer real, não é aquele prazer das coisas que passam, da fantasia. Não. É a educação que forma hábitos. É a educação que forma caráter. É a educação que forma homens. Quem de nós que está educando um filho, que pode dizer que ali não tem um legislador, que ali não tem um médico, que ali não tem um presidente, um prefeito, e nós ainda continuamos culpando os chefes de governo sobre as coisas erradas que acontecem em nossas vidas? Será que nós estamos educando de uma forma correta os nossos jovens? Quais são os valores que nós estamos passando para eles? Nada está perdido de forma nenhuma. O menino de 6 anos, de repente, ele vê sua mãe deixá-lo na FEBEM de Belo Horizonte. Atrás dele bate uma porta. Uma porta muito grande, pesada, de ferro. E na sua frente ele vê homens rudes, homens grosseiros, vestindo farda com cacetete na mão. E ele grita para a mãe: não me deixe aqui, me leve. Ele era o filho mais novo daquela família. Não me deixe aqui, me leve com você. Eu não quero ficar aqui. Logo ele recebe uma cacetada do cacetete que estava na mão daquele homem, que não tinha mais condições de viver na rua, pela sua grosseria, pelo seu jeito de ser, e ele é levado para educar crianças. E ali ele fica. Segundo ele nos relata, ele fugiu 132 vezes da FEBEM. Foi para a rua e dizia quando pegavam ele: eu não desisto, eu quero
quero uma família. Eu não desisto. Ele usou maconha. Ele usou cocaína. Ele foi violentado. Até que um dia um grupo de meninos maiores do que ele violentam, batem, e ele não consegue mais andar. Estava próximo à linha do trem. Ele vai e deita na linha do trem para que o trem chegasse e passasse por cima dele. Só que ele vê o trem passando ao seu lado. Ele pensou, que azar o meu. Mas não foi. E ele é levado de novo para a FEBEM. E ali ele passa dos 6 aos 13 anos. Todo tipo de agressão física e moral. Isso é realidade para a gente? É. Isso acontece em todas as cidades. Vocês, que não sei se alguém aqui já fez, mas vocês não podem imaginar o prazer, a alegria de pegarmos uma criança e levarmos para o nosso lar e fazer desta criança um homem. E aquele menino ali ficou. Até que um dia Margarete, a francesa pedagoga, que estava fazendo uma pesquisa aqui no Brasil, ela vai procurar uma criança para levar aquela criança para a sua casa e ali conversar com aquela criança para poder preparar a sua tese sobre as crianças de rua. E ela vê aquele menino largado e ela fala, quem é aquele? Aí o dirigente diz, é Roberto. Eu quero falar com o Roberto. Não, não vai. Ele é um caso irrecuperável. Não tem solução para ele. Ele já fez de tudo que se possa fazer. Ele não tem recuperação. Ela disse, pois é ele que eu quero. E Margarete pega Roberto Carlos Ramos e leva para sua casa. Aquele brasileiro que tínhamos a propaganda que dizia, brasileiro não desiste nunca. E ela leva Roberto para sua casa. E chama Roberto de Roberto, um biquinho de Roberto. E ele pensa, ela é louca, ou é analfabeta, porque Roberto, o que é isso? Aí, e ele pensa, ela quer me levar para casa dela. Parece que é doida, mas parece que tem dinheiro. Vão lhe roubar os eletrodomésticos, videocassete, televisão e a sua bolsa que está recheada de dinheiro. E ela leva Roberto para sua casa. E lá ela começa a conversar com ele. Passando para ele, que analfabeto ainda era, aos 16 anos, as lições em francês. Então eles começam a conversar. Ela conversava com ele, falou, mandou, falou, camarada. E ele falava com ela, oui, madame, je t'aime, madame. Aí ele decidiu, não vou mais roubar nada dela, vou roubar sua bolsa. E um dia ela sai e ele, querendo chamar a atenção dela, fecha tudo, abre todas as torneiras e alaga a casa dela. Aí ela chega em casa, olha para ele e diz, Roberto, je t'aime. E toma ele nos braços e diz a ele que não precisava fazer nada daquilo, porque ela o amava, sem precisar que ele chamasse a atenção dela. Abre-se um parênteses. O que os nossos filhos estão fazendo para chamar a atenção nossa? Nós muitas vezes, nós damos presentes caríssimos para os nossos filhos para compensar a nossa ausência. Eles estão querendo o nosso colo, o nosso amor, e nós nos levamos para o shopping, e lá vai, compra tênis, eu nem sabia, mas existe tênis de R$600, não existe, jovens? Tênis de R$600, eu não sabia que eu não gosto de tênis. Tênis de R$600, calça jeans de 400. MP3, MP4, MP5, celular de toda forma, celular ruim, e para compensar a falta. Quantas vezes nós achamos que o nosso jovem é uma criança que não tem mais jeito e levamos o nosso jovem para o psicólogo e não conversamos com ele. Não vai ter nada contra psicólogo. Mas Divaldo nos diz que no tempo dele de infância, fecha o ouvido, crianças,
no tempo dele de infância, o psicólogo ficar pendurado na porta da cozinha. E nós levamos os nossos filhos para o psicólogo, para o terapeuta, porque nós não paramos para conversar com os nossos filhos. Tem um livro que chama de Cury, não é espírita, Maria, a maior educadora de todos os tempos. E ela, leia, quem não leu, que esse livro. E ela diz o seguinte, que nós temos que contar a história de nossas vidas para ele, para os nossos filhos. Nesse livro, Cury nos relata que teve um enterro do homem muito importante na sociedade de um lugar, e lá as pessoas falavam com o filho adolescente, olha, o seu pai era uma pessoa maravilhosa, o seu pai parava para conversar com os outros, o seu pai era atencioso, o seu pai era amigo. Aí ele pensou, será que eles estão falando do meu pai mesmo? Porque lá fora ele era tudo isso. E Maria diz o seguinte, vamos nos apresentar para os nossos filhos. Quando um adulto senta para contar a história da sua vida, os jovens sentam em volta e vão ouvir. E ali ele fica contando a história e eles sentam juntos e vão ouvir. Mas nós muitas vezes estamos compensando, não damos limite. Quais são os limites que nós damos aos nossos filhos? O limite tem 3 pontos de limites. O primeiro é aquele castrador, aquele patriarcal do meu tempo de criança que dizia, não quero e acabou, não vai fazer e ponto. O segundo limite é aquele em que os pais, principalmente nós, mães, falamos com os nossos jovens, não faz isso, porque eu vou sofrer tanto, você está me matando com o que você está fazendo. Você está me fazendo chorar, eu passo a noite acordada enquanto você não chega. Aí coloca aquele melodrama na cabeça do filho. E o terceiro é aquele que educa, é aquele que esclarece. Cury ainda nos diz o seguinte, quando Maria dá por falta de Jesus, que ele tinha 13 anos, na adolescência, segundo os gregos, a adolescência vai de 14 a 21, segundo os romanos, de 15 a 24, e nós, de 12, 13 a 21, são adolescentes. Isso tudo é questão jurídica. E Jesus, com 13 anos, Maria vai dar falta de Jesus 2 dias depois, no caminho para Jerusalém. E ela vai, chegando lá no templo, volta todo aquele trajeto e... Você não sabe que você me preocupa, meu filho? Mulher, a senhora não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Esse é o limite que esclarece. Nós não devemos criar os nossos filhos como a flor que perde as pétalas no primeiro contato com o tempo, de forma nenhuma. Nós devemos criar os nossos filhos, como nos diz a doutrina dos espíritos, como princípio da doutrina espírita. Livre-arbítrio com responsabilidade. Porque até quando eles vão estar dos nossos lados? Eles vão para o colégio. E se quiserem mentir, vão mentir. Mas nós muitas vezes achamos que os nossos não mentem, os nossos são perfeitos, os nossos é uma gracinha, bilu, bilu, bilu. Estamos todos aqui na Terra, todos, com raríssimas exceções, no mesmo barco, com as mesmas encrencas, com os mesmos defeitos, com os mesmos erros, necessitando de ser aparada às arestas. Meu filho, você não faz, porque se você fizer, vai acontecer isso, isso e isso. No livro Educando à Luz do Espiritismo, ele nos diz o seguinte, que os pais que dão esses limites com educação, com entendimento, quando a criança passa por um jardim e chuta as flores, em vez da mãe dizer, vou te bater, para que eu vou te bater. Explicar, colocar o filho em contato com
decote, não é não? Os terapeutas estão aí nos induzindo a olhar a natureza para nos sentirmos melhor. Não é coisa de gente fresca, não é mesmo. Meu filho, não faz isso. Não chuta essa flor, porque essa flor vai sentir. E mostra para ele a natureza. Conversa com ele. Ou então troca esse diálogo por um tênis de R$600. Salomão nos dizia: se não queres punir o adulto, educa a criança. Porque se nós não educarmos as crianças têm que ser educadas. Aí, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como é a caridade entendida por Jesus? O que Margarete viu em Roberto? Voltamos em Roberto. Ela pega Roberto, leva Roberto para a França. Olha, o menino negrinho, feinho, lá da FEBEM de Belo Horizonte, vai para a França e vai aprender o francês. Mademoiselle, je t'aime, fazendo biquinho para falar. E lá ele vai se educar, lá ele vai educar com amor. E Margarete morre aos 20 anos. Mas quando ele tinha 20 anos, o que Margarete viu naquele menino quando aquele homem grosseiro disse que ele era um caso sem solução, que não tinha solução para ele? Respondendo à questão 886 do Livro dos Espíritos, ela viu como é a caridade entendida por Jesus. Primeiro ponto: benevolência para com todos. Ela viu que ele não era um caso irrecuperável, que tinha recuperação para ele, sim. Faltava para ele amor, faltava para ele a terapia do amor. E Roberto se forma, vem para o Brasil, forma-se em pedagogia e hoje ele faz palestras sobre a pedagogia do amor na Petrobras, no Sebrae, na Votorantim, na escola. Em todas as empresas de poder aquisitivo, Roberto Carlos Ramos, o Xará do Rei, faz palestras sobre a terapia do amor. Ainda diz o seguinte: que o educador não é aquele que desiste e vai vender lenço. É aquele que propõe ao adolescente: o meu papel aqui, o meu dever é de te educar. Mas se o seu dever, se você não quer ser educado, você vai embora. Agora, se você quer ser educado, nós estamos no mesmo nível, na mesma luta, no mesmo sentimento. Nós vamos mandar os nossos filhos ir embora? Mas quantos de nós colocamos esse dever, essa obrigação nas mãos dos professores? Não formamos os nossos filhos para que quando eles adentrarem a escola, eles façam a diferença. Olha a questão 932. Que o bem vai imperar quando ele deixar de ser tímido. E que o que não é bom, o que não é do bem, o que não é do amor, o que não é belo, não é criação divina, vai acabar, vai passar. E Kardec, na Gênesis, no capítulo 18 da Gênesis, ele nos fala da geração nova, ou nova geração, dependendo da tradução. Ele nos diz desses espíritos que estão chegando aqui na Terra, a grande maioria comprometidos. Comprometidos, sim. Quantos estão sendo tirados dos abismos para virem nesse momento da transformação da Terra? Quantos vêm e batem a porta dos nossos corações para que possamos fazer com ele aquilo que no capítulo 14, no item 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos é dito. Quando o Pai perguntar: o que fizeste com o meu filho que eu entreguei nas suas mãos? O que nós fizemos? Nós pais, somos coparticipantes de Deus na transformação da Terra. Não podemos de forma nenhuma fechar, cruzar os nossos braços. Não podemos. Nós temos que ter olhos de ver. Não acreditar que os nossos filhos são o suprassumo da verdade, da honradez,
nós temos que adquirir no decorrer da experiência reencarnatória. Trazemos sim muitas virtudes, mas trazemos sim muitos equívocos. E aparar as arestas, assim como o jardineiro vê a árvore que está crescendo e o broto está impedindo o desenvolvimento daquela árvore, ele vai e corta as arestas que estão naquela árvore. Somos nós que devemos cortar as arestas que nós vemos em nossos filhos, mas ter olhos de ver. Não mandar que o psicólogo veja, nem que o educador veja. Nós que temos que ver, nós que estamos ali com ele desde que nasceu. Por que, na questão 385, Kardec pergunta o que acontece com o espírito que na idade da adolescência ele se transforma? Será que ele pegou um novo espírito? Respondem os espíritos, não. É que tudo aquilo que estava dentro dele começa a aflorar. A pineal começa a trazer no dia a dia tudo aquilo que estava escondido. Quantos pegam a chupetinha do neném, molha na cerveja e coloca na boquinha do bebê? Quem sabe se ali está reencarnado o espírito de um alcoólatra, de um viciado. Joga a guimba do cigarro fora. A criança vai lá e traga. Ah, que gracinha, já sabe tragar o cigarro. Some dinheiro na minha bolsa. Eu digo que foi a minha secretária do lar que roubou. Porque meu filho não rouba. Meu filho não tira. Tira sim. Tira. É cortando as arestas. Vendo a menininha de 2 anos dançando a dança da garrafa, com aquela coisa mais sensual, mais doida do mundo. Aí, ah, que gracinha, vai ser bailarina. O espírito está ali reencarnado na área da sexualidade. Então, é nosso dever. E o nosso desafio é esse. É ter olhos de ver, de observar, ficarmos atentos. E se descobrirmos que eles têm os seus equívocos, como nós temos que educá-los através do exemplo, nos modificando também. Existe uma diferença muito grande quando uns dizem que Jesus falou da seguinte forma: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Já tem uma tradução da Febiana que diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual que vocês acham que é a tradução correta? Que se Jesus tivesse dito ninguém vai, ele teria se colocado lá e o Pai lá. Mas quando ele disse ninguém vem, ele se coloca do lado do Pai. Então não adianta sermos hipócritas. A Casa Espírita está aí para nos transformarmos, para que possamos ser um exemplo vivo dos nossos filhos e dizer: ninguém vem, como disse Jesus, ao Pai a não ser por mim. Ele se colocou do lado do Pai. Mas muitas vezes nós falamos: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Abrindo ali uma brecha. Ainda no capítulo 14, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que ali, em nossos lares, muitas vezes reencarnam espíritos que têm conosco dívidas de muito tempo. Espíritos que estão convivendo conosco, filhos com problemas com o pai, com a mãe, que nós aceitamos no plano espiritual que eles viessem viver conosco, para que através do nosso amor nós pudéssemos ajudá-los. Lembra-se do exemplo da mãe de André Luiz no livro Nosso Lar, que ela diz que ela iria reencarnar o pai dele, que estava no umbral há muito tempo, ligado a 2 prostitutas que tinham sido amantes deles, que ela iria reencarnar, o pai viria como esposo dela, e aquelas 2 prostitutas seriam suas filhas. Aí muitas vezes se explica os problemas de filha com mãe. Eu tenho uma amiga que ela tem consciência, a história que eu já ouvi, que ela tem consciência que a filha teve uma disputa muito grande com ela em relação ao pai em outra encarnação. E tudo para a filha é o pai. E ela diz o seguinte: na hora que a filha vai e senta-se na frente
no banco da frente do carro, ela fala, não, nessa encarnação eu que sou esposa, você é filha, vai para trás. Graças a Deus que temos a possibilidade de amá-los, que temos a possibilidade de envolvê-los. Não é à toa que nós estamos na fase adulta e conhecemos a doutrina consoladora, a doutrina que salva, a doutrina que não diz mais do Deus que castiga, do Deus antropomórfico com forma humana, não. A doutrina que nos diz, como nos diz na questão 14 do Livro dos Espíritos, Deus existe. Não adianta entrar em labirintos do qual não poderás sair. Ele existe e acabou. Aí Kardec pergunta na questão 5. Ele respondendo na questão 5, os Espíritos respondem a Kardec que a consciência que nós trazemos íntima da existência de Deus é que Ele existe. Aí na questão 6, Kardec pergunta, e os primitivos? Kardec pergunta, não pode ser pela educação? E os Espíritos respondem, e os primitivos, de onde trouxeram? E na 621, aonde nós trazemos as leis de Deus? Na nossa consciência. E é verdade. Então a doutrina que vem nos dizer que Deus não castiga, que somos construtores da nossa felicidade, da nossa infelicidade, que o nosso exemplo arrasta o mal ou o bem. O grande desafio é nós passarmos para os nossos amores, os nossos filhos, essa realidade. Eu não vou te castigar. Deus não vai te castigar. Amanhã você vai sofrer. Se você sofrer, é porque você plantou o sofrimento. É porque nós plantamos. Isso é o limite com o raciocínio. É o limite verdadeiro, sem proibição, colocando nas mãos deles, o poder de construir a felicidade ou a infelicidade. O grande desafio é apresentar Jesus para eles. Apresentar que aonde eles estiverem, eles terão em sua consciência essa certeza. Mas como anda a nossa responsabilidade? Washington, a capital do consumismo do mundo, segundo pesquisa, nos relata que em cada minuto, de 1 a 2 jovens de 13 a 21 anos tentam suicídio. E após 1 hora e 45 minutos dessas tentativas, um se suicida. Na capital do consumismo, na capital de que se pode ter aquilo que quer. E não adianta. Se nós temos de forma fácil aquilo que queremos ter, nós não vamos dar valor. Não vamos dar valor de forma nenhuma. Maria nos diz que nós temos que apresentar a possibilidade de cada filho construir aquilo que ele quer construir. Quantas fortunas a gente vê acabar do dia para a noite quando o pai e a mãe desencarnam. Os filhos acabam com tudo. Não aprenderam a segurar. Não aprenderam a manter. O grande desafio é essa. A terapia do amor. E quando nós não conseguimos passar para eles essa educação e eles forem para o plano espiritual, nós ainda estaremos vinculados a eles com esse propósito de ajudá-los. No livro Libertação, André Luiz e o seu orientador, Rúbio, preparam-se para fazer uma excursão nas cidades umbralinas, na proximidade do nosso lar. Eles adentram um templo em que a música suave lá estava, o perfume das flores, e materializa-se diante deles, envolta num manto azul celeste, uma mulher. E a mulher diz a ele, Rúbio, há 500 anos eu observo meu filho Gregório, mas ele não me vê, ele não me ouve. Venho envolvendo com o meu amor. Agora, meu amigo Rúbio, há 40 anos eu começo a ver que o
meu filho, parte de minha alma, que para muitos seria considerado como um verme, para mim, ele é a pérola que está perdida no pântano da vida. E não terei paz. Não conseguirei encontrar a tranquilidade enquanto eu não conseguir resgatar o meu amor, Gregório. Era Matilde que falava com Rúbio e com André Luiz. E há 40 anos eu observo que Gregório começa a sentir tédio pelo mal. Ele começa a sentir tédio pelo mal. O mal não é eterno. E ela pede que eles resgatem Gregório daquela cidade em que ele oprimia as pessoas e ele era o governador. Se errei na educação que lhe dei, não sei. Só sei que o meu amor é eterno. Enquanto ele não for feliz, enquanto ele não se tornar luz, eu não terei sossego. 500 anos. Preparada estou para reencarnar e recebê-lo novamente como meu filho. Então não adianta, queridos. Não rompa com a desencarnação. E graças a Deus que nós podemos estar atentos aos nossos amores que partiram para o plano espiritual e nos oferecer mais uma vez para ajudá-los. Quem sabe agora, pela luz da doutrina dos Espíritos, não falirmos de novo. Ainda é tempo. Ainda há tempo. Não existe caso perdido. Não existe. O desafio. Aí continua na questão 886. Benevolência para com todos. Ver o lado bom do outro. Ver a possibilidade de ver que ele está começando a sentir tédio pelas aquelas coisas erradas. Aí continuam os Espíritos respondendo, quando indagado qual é a caridade entendida por Jesus: benevolência para com todos, perdão, indulgência para com as faltas alheias. Quem estivesse sem pecado, que atire a primeira pedra. Não vamos nos colocar no papel que somos derrotados, não. Temos a eternidade para reconstruir e construir a felicidade daqueles que amamos. Temos. A hora, como disse a música do trem, já está chegando. Os Espíritos, como nos diz Allan Kardec na Gênesis, estão chegando aí e nunca, em todos os tempos, irá acontecer tantos casos de suicídio como agora, pela limpeza que está acontecendo. Então, ter indulgência para com as minhas faltas. Não construir culpa dentro de mim, porque a culpa faz com que a gente perca a harmonia mental. André Luiz nos diz no nosso lar, no capítulo 42, quantos suicídios indiretos são praticados pela perda da harmonia mental. Aceitar as dificuldades, sim. Ter indulgência para com o outro, abrir o coração, amar. E concluem os Espíritos: perdão das ofensas. Me perdoar, em primeiro lugar. Se meu filho já partiu de uma forma dolorosa, que muitas vezes eu estive vigilante, eu tenho que me perdoar. É o auto-perdão que significa o auto-amor. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o auto-perdão é o amor que eu tenho por mim. Se eu não consigo me perdoar, se eu não consigo me amar, eu não vou conseguir perdoar o outro, eu não vou conseguir amar o outro. Esse trabalho de amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim é um contexto só, é uma situação só. Vê que a partir daquele momento que eu cheguei à conclusão que eu posso reconstruir ou construir de forma diferente, lançar a mão do trabalho e fazer. Ainda tenho casos, muitas vezes, em nossos lares, de crianças, jovens, que passam por processos de perseguições espirituais.
Não é coisa do capeta, como há muito tempo, não é queimado em fogueira, nada disso. É uma lida natural. Dona Ivone Pereira, no livro Devassando o Infinito, ela nos conta o relato de uma menina que nasceu na sua família, na família de Dona Ivone. E aquela menina, quando completou os 13 anos, ela começou a mostrar tendências diferentes das quais ela tinha. Ela começou a fazer abuso com as outras pessoas, a falar palavras erradas, palavrões, até comportamentos diferentes dos quais ela tinha até então, e até comportamentos diferentes dos seus irmãos. Ela era caçula. O mentor de Dona Ivone diz a ela que aquela menina chama pela mediunidade de Dona Ivone e olha, observe, junto daquela menina estavam espíritos, amigos dela, de outras vidas, do plano espiritual, galhofeiros, brincalhões, cínicos, vigaristas. E eles estavam induzindo aquela menina a fazer tudo aquilo que ela também fez. Não estava tirando do nada, ela tinha dentro dela. Aí eu cortar as arestas. Aí o mentor de Dona Ivone manda fazer culto do Evangelho no lar. Não aquele culto que muitas vezes nós pregamos a lição do Evangelho e começamos a jogar na cara do outro que ele tem que fazer de acordo com o Evangelho que está falando. Não. O culto do Evangelho cristão, do amor, passe, trabalho de desobsessão. E a menina, capítulo 5 da obra citada, no final ela consegue retornar e voltar a ser o que ela era até então. Temos processos obsessivos na infância? Temos. Tem criança que não dorme, chora noite e dia, faz careta noite e dia. Nós temos que observar isso. Não é coisinha que se conta ou não, é realidade. No capítulo do Evangelho, como nós falamos, 89 do capítulo 14, são as nossas heranças, as nossas convivências de vidas passadas. Vivemos com vários tipos de pessoas, temos várias tendências, e o desafio é esse, é cortar, levar Jesus, apresentar Jesus para os nossos filhos. Conta-nos uma história de 2 meninos danados, terríveis. Tudo que acontecia de ruim na cidade, a mãe já sabia. Foram eles que fizeram. Ela nem se surpreendia mais. E ela vai conversar com o vigário da cidade. Preciso muito conversar com o senhor, porque os meus 2 filhos, adolescentes, eles são terríveis. Eles quebram vidraças, eles amassam carros, eles fazem coisas terríveis. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí o vigário pede que ela leve os meninos até ele. E leve primeiro o mais novo, o mais jovenzinho. E ele vai. Naquela cidade, o vigário usava aquela batina preta. Um homem muito alto, a cara fechada, da palmatória na mão. E o vigário pega o menino com toda delicadeza, pega pelo ombro, senta. Sentou o menino na cadeira. E pega o dedo indicador, leva no rosto do menino e pergunta: aonde está Jesus? E o menino começa a encolher na cadeira sem entender. E o vigário pega ele pela orelha, levanta-lhe o pescoço, vai levantando e pergunta de novo: aonde está Jesus? O menino passa por debaixo das pernas do vigário e corre. E se esconde lá no guarda-roupa da casa, fica escondido. O irmão mais velho chega e pergunta: e aí, como que foi a conversa lá com o padre fulano? Olha, nós agora estamos perdidos. Sumiram com Jesus, o padre disse que fomos nós. Nós estamos sumindo com Jesus na vida dos nossos filhos. Estamos perdidos, sumiram com Jesus e nós sumimos. E é verdade. Sumiram com ele. Substituímos Jesus por tantas coisas. Ainda achamos que é careta falar de Jesus. Ainda estamos como os judeus que o crucificaram, Herodes, Anás,
Caifás, Pilatos, nós ainda, falsos cristãos, ainda nos comportamos dessa forma. Quem de nós faz a prece na hora do almoço, na hora das refeições? Quem de nós faz o culto do Evangelho no lar? Quem de nós agradece junto com os filhos o dia que amanheceu? Que deita com o filho à noite e vai fazer a oração da noite com ele? É apresentar Jesus. Porque senão depois vão dar fim de Jesus e vão ser responsáveis. Que possamos ter essa certeza que o grande desafio é amar. Romper de nós o que nos fala a questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual era o maior empecilho aqui na Terra para que a felicidade aconteça? Qual é o maior empecilho para o progresso moral da humanidade? Qual é a resposta? O orgulho e o egoísmo. Nos sentimos muitas vezes orgulhosos, com orgulho ferido, e não vamos conversar com nossos filhos. O egoísmo, que quando nós temos que dar o nosso filho para casar, olha, é difícil a gente encarar a noiva do filho, até que o noivo ainda vai lá, mas a noiva fica meio difícil. Aí nós começamos a botar defeito. Agora só anda de sapato sujo, ela não limpa mais. A camisa toda amarrotada, ela não passa mais. E nós não queremos que eles sejam felizes. Não desprendemos. Quando o nosso filho desencarna, como aconteceu com o Bruno, com o seu, com 21 anos, nós não queremos que eles sigam suas vidas, sim, vidas sim, como seres imortais que somos, fadados à felicidade. É a única fatalidade para todos nós, é essa, a felicidade. Querendo ou não querendo, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que faz o tráfico, aquele que comete o pior crime aos nossos olhos, um dia vai ser anjo. Com certeza. Então é libertar os nossos que partiram para o outro lado, para que eles possam chegar num evento como esse, alegres, felizes, cantando e dançando, porque eles continuam vivos. E continuarão por toda a eternidade sendo amores nossos. Mesmo que eles venham ter outra mãe, outro pai, outras mães, outros pais. Mas a nossa relação de amor que tem que ser, essa não acaba nunca. Olha Matilde, que resgata o seu filho Gregório na continuação do livro. Leia o livro, Libertação. O encontro dela com ele é maravilhoso. E ele reencarna para construir de forma correta aquilo que ele não fez até então. Então, gente, é amando incondicionalmente, ver o lado bom da pessoa, não dizer nunca que é um caso perdido, porque não é um caso perdido. Ninguém é um caso perdido. Ver o lado bom do outro com lente de aumento, em vez de dizer, não adianta nem você fazer porque não vai dar certo, você vai fracassar outra vez. Não, vá, faça, você vai conseguir. Você vai conseguir. Auxiliando o outro, para que o outro seja independente, para que o outro seja livre, para que o outro ame. Não substituindo de forma nenhuma o meu amor, o meu afeto, a minha atenção pelas coisas que vêm de fora. De forma nenhuma. Porque o amor e o afeto tem que vir de dentro. E não é à toa que fomos escolhidos para sermos pais. Uma mulher passa várias encarnações se preparando para ser mãe. E ali Deus deposita toda a sua esperança. O que fizeste com aquele que eu coloquei em tuas mãos vai nos ser perguntado. E se mesmo que tenhamos feito de tudo, tenhamos dado o que de melhor nós pudermos dar, em exemplo, em vida, e mesmo assim, ele ainda pratica atos equivocados, pelo menos a nossa consciência vai estar tranquila. E outras encarnações, nós teremos a oportunidade de estarmos juntos, para trilhar novamente o caminho da felicidade. Somos construtores da nossa felicidade. Ela não está lá fora,
ela está dentro de nós. Que possamos vivenciar o amor dizendo o seguinte: ama-me simplesmente por amar. Não me ame pelos meus olhos bonitos, pelo meu rosto perfeito, pelo meu corpo bonito, pela minha voz terna, pelo meu carinho. Não. Ama-me simplesmente por amar. Não me ame pelas minhas lágrimas, que com teu afeto, com a tua atenção, você as seca. Não. Ama-me simplesmente por amar. Porque amanhã o meu rosto não será mais o mesmo, a minha voz não será tão tenra, os meus olhos não terão o mesmo brilho, o meu corpo não será aquele. Não secarás mais as minhas lágrimas, porque me tornei fria. Não secará mais as minhas lágrimas, porque me tornei forte. Mas simplesmente ama. Ama-me simplesmente por amar, que aí estaremos unidos e nos amando por toda a eternidade. Muita paz. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a minha. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolar. Vocês compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, vocês consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, amar que ser amado. Força, gente. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vai Francisco, vai andando devagarinho, dando ame pra natureza, dando viva ao passarinho. Foi João, foi Francisco, sempre a Jesus seguir,
pelas pegadas do mestre, apontando a evoluir, vivendo amor, pregando amor, cristianismo, reavivando, mostrando ao povo de novo o verdadeiro Cristo voltando. É o amor, só o amor.